Olá, gente, tudo bem com vocês? Onde será que tá a Vanessa? Eu estou detrás da câmera. E assim, eu tô até um pouco sem jeito, assim, encabulada, porque as meninas me pediram pra fazer um vídeo, porque toda vez que eu fico aqui no escritório, sentada, gravando os tutoriais sobre cosméticos pra vocês, surge a curiosidade, né? Que danado de livro é esse que tem atrás da Vanessa? E assim, eu fico encabulada porque é uma parte da minha vida que pouca gente conhece, essa parte da intimidade, mim, do meu esposo, de amor pelos livros. A gente investe muito nisso, a gente acha importante, né, partilhar essa paixão comum. E, infelizmente, nós não temos espaço físico apropriado para a gente organizar o nosso acervo. Na verdade, seria necessário o triplo do espaço que a gente tem, então a gente sabe que isso é muito difícil e as coisas vão se amontoando, então os livros não estão organizados assim da maneira correta, bem acondicionados, então tem livrinhos que estão deitados e não pode, não estão organizados de forma catalográfica, então assim, eu tenho condições de organizar o acervo como uma biblioteca realmente de verdade, mas isso depende de espaço físico. Então não só eu, mas tem universidades afora, né, no nosso país que infelizmente enfrentam pelo mesmo problema. Mas atendendo a esses pedidos das curiosas que querem saber mais ou menos o que o meu acervo tem, então deixa eu contar, né, como a gente tenta assim organizar na medida do possível. Então nosso acervo ele tem basicamente assim grandes eixos de títulos. Então livros de história, seja história geral, história do Brasil, teoria da história, livros raros também de história. Para quem, acho que as meninas sabem, né, eu sou formada em história. E meu esposo, ele é engenheiro, então temos basicamente os livros da área de engenharia, né? E temos livros de história. Além disso, temos livros de artes, que dentro desse eixo grande temático de artes, a gente poderia colocar fotografia, que é uma paixão que eu e meu marido a gente partilha em comum. Então ele não fotografa, mas gosta muito, né, das artes visuais de uma forma geral. Literatura, então nós somos apaixonados por literatura. Ainda sobre artes gráficas, nós temos um acervo considerável de HQs, de histórias em quadrinhos, biografias. O que eu posso falar mais aqui? Então é basicamente isso. E estamos agora, por causa da Joana, também entrando na literatura infantil. Então a gente tem sempre procurado bons títulos para comprar para ela, que a gente sabe da importância de que a gente deve estimular a leitura desde criança. Então o primeiro contato da leitura que a gente tem é a partir realmente da história oral. Então a dimensão dos contadores de história, as pessoas que leem para as crianças, vão desenvolver pessoas que terão prazer pela leitura. A leitura não vai ser algo chato. Então, se você quer fazer um bem para alguém, leia para ela, leia antes de dormir. Então, assim, a minha filha, ela dorme ouvindo histórias, seja contada a partir de nós pelos livros ou pelos audiolivros, que também ela adora. Então, vou tentar aqui dar um zoom para mostrar para vocês um pouquinho do que vocês encontram assim quando eu gravo para vocês, tá? Então aqui, nessa parte aqui que vocês vão ver, eu vou pegar, tentar apontar aqui com... Se eu consigo aqui. Se eu consigo. Cadê? Peraí. Pronto. Se eu uso apontador como professora. Ó, esses livros aqui, vou tentar dar um closezinho mais nele aqui, ó. São alguns livros do historiador inglês falecido, uma grande perda para a história, ano passado, do Eric Hobsbawm. Então aqui nós temos Pessoas Extraordinárias, Era dos Extremos, Tempos Interessantes. E do outro lado, que está escondido porque eu não tenho lugar para guardar, tem aí os clássicos, né? A Era das Revoluções, a Era do Capital, cadê a Era do Capital, a Era dos Extremos, que está aqui, a Era das Revoluções e por aí vai. Então aqui ó, tem um livrinho que é ótimo, quem tá esperando a Joana fazer uns 8 anos pra gente começar
a ler para ela, que é O Diabo dos Números. Então, assim, para quem quer aprender a gostar e se apaixonar por matemática, esse livro aqui é muito legal. Ainda na parte da história inglesa, nós temos aqui outro clássico, que foi fundamental na minha formação, Costumes em Comum, do Thompson. Aí temos aqui também, que foi muito legal, esse livro aqui é básico para quem faz graduação em História, que é As Identidades, do José Carlos Reis. Aí temos outros clássicos aqui que são maravilhosos. Então aqui a gente tem aqui, ó, temos aqui o livro do Boxer, que é O Império Marítimo Português. Deixa eu pegar a câmera, dar uma pausa, para poder passar para o outro lado aqui. Deixa eu vir para cá. Depois eu vou para o outro lado, para mostrar para você, dar mais um aqui. Aqui. Temos mais livros de história. Deixa eu passar aqui, ó. Tem o Trato dos Viventes, do Luiz Felipe Alencastro. Tem um clássico aqui do Marc Bloch, Os Reis Taumaturgos. Livros da Schwartz. Aqui, ó, deixa eu passar para cá. O Sol do Brasil e as Barbas do Imperador. Temos aqui uma edição comemorativa do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Esse livro, para mim, é um livro muito querido, porque ele, de certa forma, ele me fez entender a história social, a perspectiva da morte por um outro viés, que me deixou mais humana, O Alto da Compadecida, que é um livro sobre historiografia, que é um livro, Nova História, que são uma coletânea de artigos sobre as perspectivas da história, digamos assim. Aí temos aquela expedição no Ártico, que a fotografia desse livro aqui é maravilhosa. História da Arte, esse livro aqui é maravilhoso. E aí a gente passa aqui, ó, tem um livro que ele é considerado um livro assim básico para estudar história, para início dos estudos históricos, mas eu gosto muito dele, que é o livro do Boris Fausto, História do Brasil. Aí a gente passa aqui, deixa eu mexer aqui um pouquinho na câmera, só um instante, gente. Passar para cá. Aí tem aqui, ó, um livro que é muito especial para mim, que é a biografia do Noel Rosa. Eu sou apaixonada por Noel. Foi um compositor genial, que as músicas dele são super atuais na música popular brasileira. Tem aqui outro clássico aí já da fotografia, que é do Ansel Adams, que é o negativo, a cópia e a câmera. Basicamente, né, antes da era da fotografia digital, mas eu acho que é sempre uma leitura, além de muito prazerosa e técnica, ela tem uma sensibilidade que eu acho que ela é atemporal. Ela vai, independente das tecnologias que a gente tenha de recurso de captura de imagem, eu acho que esses livros são sempre válidos para a gente ler. Então deixa eu pegar aqui e voltar pro outro lado aqui. Aí vamos ter aqui, ó, deixa eu passar para cá, diminuir o zoom um pouquinho, passar para cá. Desculpa a tremedeira, tá, gente? Aí a gente vai ver aqui, ó, tem Queijo e os Vermes, o Fio e os Rastros, do historiador italiano, do Carlo Ginzburg. Temos Nas Margens, da Natalie Zemon Davis, aqui, ó. Aí tem aqui um livro que é do Kleber, que eu gostei de ler, que foi sobre os manuscritos do Mar Morto. E aqui tem uma parte de história social da cultura, da época que eu estava fazendo um mestrado. Então são livros que são muito importantes para mim, não só enquanto formação, mas carinho que eu pude ter a honra de conviver com essas pessoas maravilhosas. Então tem aqui, ó, deixa eu botar aqui para passar para cá. Temos aqui, alguns livros do Sidney Chalub, meu orientador, uma pessoa muito querida. Trabalho lá em Botequim, Machado de Assis historiador, Cidade Febril. A Visão de Liberdade eu comprei recentemente na edição de bolso. Aí tem um livro de uma professora que foi muito querida para mim, muito importante, a Gabriela, Nas Trincheiras da Cura. Aí tem livro aqui que é o Peter Burke, A Escrita da História. Então esses que vocês veem aqui quando eu estou gravando o livro, basicamente são esses. Então deixa eu subir aqui um pouquinho.
tentar subir um pouquinho para vocês verem outras coisas. Deixa eu tirar o zoom um pouquinho. Pronto. Aí aqui já entra um pouco na área do Kleber. Então assim, nessa parte aqui da estante tem vários livros de engenharias, da engenharia de materiais, que é a área do meu marido. Aí eu posso falar bem pouquinho, que eu entendo bem pouco. Aí tentando mostrar uma coisa aqui que tá secando, que é um Pollock que a Joana fez, que a gente vai emoldurar, que a gente gostou muito dessa pintura dela. Aí tem um clássico aqui que a gente morreu quando a gente conseguiu encontrar, de felicidade, que é uma edição de luxo do Senhor dos Anéis, da obra de Tolkien. Aí temos aqui, que as meninas sempre perguntam, vou até dar um zoomzinho nele aqui, ó, que as meninas falando Guerra e Paz, do Tolstói. Aí aqui o seguinte, comprou assim há pouquinho tempo, tá lacradinha ainda, que é a coleção das obras de Chaplin, que saiu pela Publifolha. Eita, deixa eu apertar aqui que caiu descendo. Deixa eu subir mais um pouquinho o tripé, pra mostrar pra vocês mais livro de engenharia lá em cima. Se eu consigo aqui. Ó, e aqui, ó, mais livro de engenharia. Ó, caiu, você tem que falar muito pouco, aí tem umas coisas de cálculo, tem umas coisas de resistência, termodinâmica, tem um monte de coisa aqui. Aí eu vou descer a câmera pra ver se eu mostro um pouquinho aqui da parte de HQs, que é outra coisa que tem bastante no acervo da gente. Então, assim, meu marido gosta muito de Frank Miller, aí clássicos da Marvel, que mais? É tanta coisa que ele tem. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo botar a câmera para baixo, porque assim, acho que eu vou ter que tirar do tripé, porque para mostrar para vocês, porque assim vai ficar muito ruim, porque o tripé é longo, ó, o barulho do clipe do tripé. Então vamos lá, desculpa tá bagunçando aqui, ó. Aí aqui, ó, você vai lá no fundo, tem um monte de HQs, assim, tem Batman, tem X-Men, tem Monstro do Pântano, tem Surfista Prateado, tem um monte de Arqueiro Verde, tem um monte de histórias aqui. Aí esses livrinhos aqui a gente tá comprando aos pouquinhos, porque assim, eles têm um preço muito bom. E tem livros que eu não tinha, só cópia, né? E aí quando foram relançados a gente pôde comprar. Então tem aqui, ó, Visão da Liberdade, que eu tinha falado, tá aqui embaixo. Ó, esse risco aqui foi a Joana com canetinha, só faltou morrer, mas criança é isso mesmo. Tem aqui, ó, O Novo Século, do Hobsbawm. Tem Rui Castro, Chega de Saudade. Aí Peter Buck também. Aí tem Evaldo Cabral de Melo. Tem Viagem de Theo. Tem uma coleção que eu sempre tive vontade de ter, que foi só da vida privada, numa edição mais econômica. Crime e Castigo, que entra na parte da literatura. Mais HQs aqui embaixo. Aí tá aqui perdido aqui um livro da biografia do Lobão, que a gente comprou recentemente. Deixa eu passar pro outro lado aqui. Não repara a bagunça, tá, gente? A gente comprou também recentemente aqui esses 4 volumes sobre Machado de Assis, que é outra paixão da gente, Machado. Outra coleção da Folha, Chico Buarque, que também a gente ama Chico. Quem é que não ama Chico Buarque? Aí tem um pouquinho aqui de história do Paraná. Eu moro no Paraná, eu gosto de aprender sobre a história dos lugares onde eu vou, que eu vivo. Aí tem aqui, ó, mais história, que é a minha prateleira também, assim, concentrada mais minhas coisas. Então aqui, ó, tem mais Hobsbawm, tem, deixa eu ver mais, Skidmore, Darcy Ribeiro, aí livros de história antiga. Aí assim, só pra vocês terem uma ideia, ó, tem numa mesma estante tem assim 2 fileiras, porque a gente não tem espaço para botar. Aí aqui entra mais na história de Pernambuco, meus livros amados, porque eu sou pernambucana. Isso aqui é me entender também em muita coisa, sabe? Então aqui, ó, tem umas obras raras dos anais pernambucanos. Temos aqui, ó, Evaldo Cabral de Melo.
Aí entra aqui também Templo dos Flamengos, na época do Brasil holandês. Que mais? Aí vem aqui também uns livros que eu gosto muito, que é sobre livros de coleção que eu consegui comprar com muito custo, com muita procura, que foram as iconografias, as pinturas de Debré no Brasil. Aí tem umas enciclopédias que eu gostava muito de cada material visual para quando eu organizava as aulas. Então assim, deixa eu fazer uma pausa para ir pro outro lado. Vamos do outro lado, que é o lado que vocês não vê, que é muito bagunça. Aí tem aqui mais um pouco de biografias, tá? Tem mais livro por trás, mas assim, infelizmente é assim mesmo. Então tem James Joyce, tem do Steve Jobs, tem Renato Russo, Janis Joplin. Tem muita coisa assim que é sobre a vida das pessoas que a gente gosta. Aí entra aqui uma partezinha que é mais literatura assim, mais universal aqui, mas tem Kafka, tem Dostoiévski, tem literatura brasileira aqui por trás. Então assim, infelizmente a gente não tá pra gente organizar como a gente gostaria. Então aqui também a gente entra classificando como literatura também, ó. Aí entra aqui, ó, a parte de poesia, meu poeta favorito, amado, Manuel Bandeira, que não tem como não me emocionar e não chorar toda vez que eu leio. Aí entra aqui na parte do acervo de livros didáticos. Vocês sabem, eu sou professora de história. Aí tem uma bagunça pra lá que eu não tenho nem coragem de mostrar. E é basicamente isso, gente. Eu espero que vocês tenham matado a curiosidade. Além de perguntar sobre beleza, quem quiser perguntar também sobre livros, seria muito legal a gente conversar sobre esse assunto. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e que a curiosidade tenha sido satisfeita, tá bom? Beijocas, até!